Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 6 de novembro de 2025, e nosso amigo, nosso irmão, Andrei Martyanov, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. É prazer, meu. Andrei, por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E deixe-me começar, Andrei, com o que Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, disse sobre a Rússia, a China e o Irã, e sobre a capacidade da OTAN de produzir munição. E aqui está o que ele disse. No futuro, a Rússia continuará sendo uma força desestabilizadora na Europa e no mundo. E a Rússia não está sozinha em seus esforços para minar as regras globais. Como vocês sabem, ela está trabalhando com a China, a Coreia do Norte, o Irã e outros. Eles estão aumentando sua colaboração em defesa e indústria a níveis sem precedentes. Estão se preparando para uma confrontação de longo prazo. Não podemos ser ingênuos, precisamos estar preparados. O presidente Roosevelt disse de forma célebre que inimigos poderosos devem ser superados tanto em combate quanto em produção. E isso foi em 1942. Chamamos isso de paz através da força. Já estamos revertendo a maré em relação à munição. Até recentemente, a Rússia produzia mais munição do que todos os aliados da OTAN juntos, mas isso não acontece mais. Em toda a aliança, agora estamos abrindo dezenas de novas linhas de produção e expandindo as já existentes. Andrei, deixe-me começar com o primeiro ponto dele. Ele diz que precisamos estar preparados para o inimigo. Você vê os líderes da Rússia, da China e do Irã dizendo: temos um inimigo comum, os Estados Unidos. Precisamos lutar contra eles. Há algum tipo de retórica nesses países que retrate os Estados Unidos como inimigo, como alguém contra quem lutar? Não, quero dizer, eles avaliam isso corretamente, porque os Estados Unidos são o inimigo, e especialmente a Europa, com suas regras fanáticas de força. E sabe, obviamente é preciso ser muito realista ao falar sobre isso. Mas o cara é absolutamente delirante. Você esperaria isso de alguém de um país insignificante, sabe, em termos econômicos e especialmente militares. E ele nunca administrou nada maior do que, sei lá, uma loja de conveniência. Então é isso que eles fazem. Continuam soltando o ar quente sem parar. E ele é basicamente o exemplo perfeito de uma pessoa que não tem muita consciência de si mesma. Ou, se ele for, então sinto muito por sua esposa e sua família, porque ele se humilha desfilando por aí como um palhaço. Mas, novamente, essas pessoas não têm nenhum conceito de honra, decência ou coisas do tipo. Então saem por aí e mentem. E o que posso dizer? É exatamente isso que se deve esperar deles. Se você tem o grandão, o Sr. Trump, basicamente entretendo o resto do mundo e as pessoas rindo em números, o que você espera? O que você espera desses caras, certo? Como já afirmei, o Sr. Rutte nunca administrou nada maior que uma loja de conveniência. Porque se você considerar, como já disse, em termos reais militar e industriais, o que é a Holanda, certo? Então é isso, é simplesmente patético. Ele tem alguma evidência quando diz que a OTAN está superando a Rússia em produção? Não. Isso é um completo absurdo, quero dizer. Ele tira isso do nada, e é ridículo. O fato é que a OTAN é incapaz de superar a Rússia em produção, não apenas de munição, mas também de armas inteligentes de longo alcance. Nem chega perto, está em outra galáxia. E não há nenhuma perspectiva de que a Europa, mesmo junto com os Estados Unidos, consiga chegar perto da Rússia em termos de produção de armas críticas de longo alcance, que a Rússia fabrica em uma ordem de magnitude maior. Não apenas 2, 3 ou 5 vezes mais, mas pelo menos 10, provavelmente mais. Ontem soubemos que o presidente russo disse que a nova retórica de Donald Trump sobre testar bombas nucleares é uma preocupação para a Rússia. É algo sério. É uma questão séria para eles. Andrei,
Donald Trump disse em sua entrevista no 60 Minutes que Rússia e China têm testado bombas nucleares. Há algo, sabe, na mídia de língua inglesa, de generais ou de qualquer outra pessoa, algum tipo de evidência na Rússia, ou alguém na China ou na Rússia falando sobre essas coisas. Como ele sabe que estão testando bombas nucleares, ogivas, se não há evidência alguma? Eu verifiquei bastante, e não há evidência. Ninguém tem falado sobre isso. There is no evidence. Nobody talk about these things. Mr. Trump lies a lot. O Sr. Trump mente muito. Você provavelmente já ouviu dizer que os Estados Unidos têm um arsenal capaz de obliterar a vida no planeta 150 vezes. Então, sabe, isso virou um completo circo. Eles não entendem. Essas pessoas se envergonham seus países. Então, não, os Estados Unidos continuam seguindo o caminho de basicamente desmantelar todos os tipos de tratados de limitação de armas e, você sabe, de testes nucleares. E isso é feito por desespero, porque é preciso entender. Alguém deveria dizer ao Sr. Trump que, sabe, o lançamento do Minuteman III ontem, tudo bem, é normal. Os países lançam seus mísseis balísticos, eles precisam confirmar basicamente a validade de seus combustíveis, que eles podem voar, que podem entregar a carga útil e coisas desse tipo. É normal. Em termos de testes, no entanto, Trump, como de costume, mente. A Rússia nunca violou esse tratado. Os Estados Unidos adoram romper e abandonar esses tratados e, de repente, reconhecem que isso levou à corrida armamentista. E é exatamente isso que está acontecendo, porque tudo isso é mais do mesmo discurso vazio, achando que pode impressionar os russos que agora estão 2 gerações à frente em termos de armamento, especialmente após os últimos anúncios, confirmando a conclusão bem-sucedida dos testes do Poseidon e do Burevestnik. E agora o Sr. Putin, sim, no dia 4 há 2 dias, aparece e diz, sim, agora temos essencialmente os protótipos do sistema Mach 3, que pode permanecer no ar indefinidamente, e claro, é hipersônico. Quero dizer, os Estados Unidos literalmente não têm nada com que possam contra-atacar. É só que, bem, não é que seja obsoleto, ainda é viável. Mas a credibilidade do arsenal nuclear americano cai vertiginosamente a cada novo sistema de armas que os russos produzem. E não se trata apenas dos sistemas de lançamento deles. De novo, não se esqueça. Em termos de capacidade completa de defesa contra ICBMs e MIRVs, os Estados Unidos nem estão na mesma categoria. Os Estados Unidos têm cerca de 30 GIGs, interceptores baseados em solo, e ninguém sabe ao certo se eles funcionam. Eles não vão interceptar nenhum tipo de armamento estratégico hipersônico, enquanto os russos já possuem uma capacidade completa de defesa contra ICBMs, o que, é claro, representa um golpe sério na credibilidade do arsenal nuclear americano. Então, não se trata apenas de armas revolucionárias como o Burevestnik estarem entrando em operação. Os sistemas S-500 e S-550 estão em plena produção e são totalmente capazes de interceptar mísseis balísticos intercontinentais. E bem, o S-500 já foi testado em combate e ninguém fala sobre isso. Eu sei com certeza que ele foi testado com resultados devastadores, mas aqui está a situação. Trump precisa apresentar essa persona pública. É o que ele normalmente faz. Porque como se contraria isso? Eu já me manifestei publicamente, e agora, o que posso dizer? Talvez eu esteja sendo arrogante demais neste caso específico, mas eu avisei sobre isso. Durante 10 anos, os Estados Unidos se colocaram em competição com um país que realmente sabe como travar guerras e criar a melhor tecnologia militar do mundo. Então agora, de repente, tudo está bem diante dos nossos olhos. Não tudo, mas sabemos o que está acontecendo. Então Trump precisa reagir de alguma forma. É semelhante à reação de Eisenhower ao Sputnik em 1957. Mas Eisenhower estava, em muitos aspectos, certo ao dizer que os Estados Unidos estavam meio que chegando lá. E até Vladimir Putin mencionou que, sim, eles querem implantar essa arma hipersônica de longo alcance que ainda nem atingiu o IOC. Prometeram isso até o fim deste ano.
Estamos no fim deste ano e a arma ainda não voa direito. Fora isso, é a única coisa que eles têm. E o que posso dizer? É o que repito à exaustão. Estou com uma bolha na língua. Ad nauseam, I have a blister on my tongue, saying this. United States lost the Me custa dizer isso. Os Estados Unidos perderam a corrida armamentista por nocaute. Simples assim. Andrei, você acha que nesse caso aprendemos que o Burevestnik realmente entrou em produção? Que eles vão produzi-lo para uso no campo de batalha? Mas você acha que um dos motivos pelos quais Donald Trump foi tão longe, falando sobre testar armas nucleares, é porque os Estados estão atrás da Rússia e da China, ou de outros países, já que não conseguem produzir aqueles veículos de entrega que você mencionou, os que transportam as ogivas nucleares? É por isso que ele sente que precisa seguir por esse caminho? Testar bombas nucleares, por outro lado, não se trata de entrega, trata-se mais da viabilidade da própria carga nuclear. Obviamente, isso tem muitas ramificações, tanto em termos práticos quanto científicos, porque é possível desenvolver todo tipo de cargas nucleares engenhosas, ousadas e mais poderosas. O foco principal é ter a capacidade de produzir a própria arma, a carga, por assim dizer. Portanto, não se trata realmente dos sistemas de entrega. Os sistemas de entrega são o ponto, sabe? Porque ainda é possível acoplar um sistema de entrega muito avançado a algo cujo design é dos anos 1970. E será igualmente devastador se fosse algo novo. Mas é preciso confirmar constantemente que o seu arsenal nuclear está intacto, que pode ser acionado se, Deus me livre, algum dia houver um confronto nuclear. E claro, há todo tipo de outras atividades científicas, como já mencionei, de pesquisa de uso geral acontecendo lá. Os Estados Unidos têm problemas com suas ogivas, incluindo questões com o plutônio e coisas desse tipo. Então é meio que uma reação instintiva, embora os russos já tenham alertado, ainda no ano passado, que sabem que os Estados Unidos estão se preparando para revogar mais um tratado. Então não é surpresa. Todo mundo entende o que está acontecendo. A principal tarefa de todas essas ações não é apenas voltar ao que de outra forma, por pior que seja, seria considerado a corrida armamentista ou algo assim. Os Estados Unidos perderam essa corrida armamentista, inclusive, e especialmente, na esfera nuclear. Mas tudo se resume a relações públicas, a acalmar o próprio público, dizendo algo como: vejam, nós só queremos continuar, sei lá, testando armas nucleares. A realidade é que os Estados Unidos, muito, estarmumeiser, limite a geração. As I already stated, it's not just one generation. The United States is lagging in the most delivered. Os Estados Unidos estão atrasados na maioria dos sistemas de entrega em 2 gerações, se não mais. A revelação do Burevestnik e de suas capacidades, e a revelação do Poseidon, que agora está em produção em série, e ainda outro submarino, o transportador. Na verdade, não são 6. O submarino Khabarovsk é capaz de carregar 12, e alguns dizem até mais, Poseidons. Estamos diante de uma revolução tecnológica na história humana, porque há a miniaturização dos reatores nucleares, o que agora permite, como afirmou Vladimir Putin, não me ouça, ouça-o. Vladimir Putin stated, don't listen to me, listen to him. It's all about now based on the moon. Tudo se resume ao agora, com base na Lua. Trata-se de aplicar algumas dessas tecnologias críticas na miniaturização e segurança de reatores para tarefas espaciais. Estamos entrando na era da exploração do sistema solar. Isso é enorme. A única coisa que nos impede neste momento, você pode ouvir Vladimir Putin em 2024 falando aos estudantes do famoso MGTU, que o trabalho está voltado para materiais que essencialmente nos permitirão proteger os cosmonautas da radiação quando eles avançarem no sistema solar. E assim, algumas perspectivas que antes pareciam estar a décadas e décadas de distância, sobre mineração, coisas literalmente de ficção científica, de repente se tornam reais. Você tem coisas como, sim, podemos construir um veículo que não apenas vá rápido o suficiente,
mas também seja potente o bastante para atingir uma fração insignificante da velocidade da luz, de 600 a 1000 km por segundo. De repente, sua capacidade de alcançar Marte. Marte. Qualquer um que ache que os foguetes do Elon Musk vão levá-los a Marte, eu tenho uma ponte para vender, certo? Pagamento em dinheiro apenas. Eu te digo onde deixar o dinheiro. Mas a realidade é que é aí que estamos. E o impacto disso é gigantesco. Você não pode sair por aí agora dizendo: meu Deus, aqueles malditos russos começaram uma nova revolução tecnológica de proporções históricas. Os russos sabem disso. Pessoas com qualquer formação básica em física entendem o quão significativo isso é. E não se trata apenas de armas, embora as armas estejam na linha de frente, mas até o próprio Putin afirmou: no fim das contas, tudo se resume ao espaço. Tudo se resume a alcançar aquelas enormes reservas de minerais, e você sabe, todos os tipos de outras substâncias, por assim dizer, lá fora, em asteroides, ou você sabe, até em Saturno. Se você tiver a capacidade de trazê-las de volta para a órbita próxima da Terra e de alguma forma entregá-las ao planeta, então estaremos diante de uma nova era de exploração espacial. E isso é absolutamente revolucionário. É por isso que há tantos maus perdedores no Ocidente. Eles simplesmente não estão realmente participando do jogo. O que sabemos sobre o míssil Dark Eagle? A Europa e a região Ásia-Pacífico. Sim, quer dizer, a gente sabe o que eles dizem pra gente, que funciona. Supostamente teve 2 voos, um deles foi totalmente bem-sucedido, segundo eles. Alegadamente é aquele corpo planador deles, sabe? Ninguém sabe qual velocidade real foi alcançada. Está tudo completamente em sigilo porque não funciona. E não tem funcionado nos últimos 5 anos. Lembra que lá em 2020 eles diziam: estamos prestes a implantar essa arma hipersônica de longo alcance, Dark Eagle. E desde então estão implantando ela. Obviamente eles só ficam movendo por aí aqueles containers que supostamente a contêm. Mas a realidade é que mesmo que alcance a IOC, capacidade operacional inicial, os russos levam isso a sério o suficiente. É por isso que eles têm todos os tipos de sistemas de detecção, como o Radar Resonance, e você sabe, todos aqueles S-500 e até S-400, os mísseis mais recentes que podem interceptá-lo, sem falar no S-300V4. Então sim, é apenas uma tentativa de fazer algo, de mostrar que, sim, nós também estamos na corrida hipersônica. Na verdade, não. A gente está sendo hiperfone. E Thaddeus, sim. Quantos eles vão produzir? Eu não sei. 300, talvez 500, eu não sei. Sabe, é mais ou menos isso. A realidade é que eles estavam enfrentando obstáculos tecnológicos muito substanciais, não, na verdade, enormes, porque construir algum tipo de veículo hipersônico manobrável semelhante ao Avangard, por exemplo. Meu amigo, você precisa de muito mais do que 5 anos para isso, sabe? Mas eles dizem, sim, estamos prestes a fazer isso e aquilo. Ok, vamos ver. Por enquanto, nem torna tanto assim. Mas a Europa quer ele for. Deus me livre que esse ponto. Ele forçá-los a se transformar em treinamento. O ministro da Defesa da Rússia, Belousov, disse que os Estados Unidos estão realizando exercícios que simulam ataques nucleares preventivos em território russo. O que é isso, Andrei? Onde eles estão fazendo isso? Eles estão tentando se preparar dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, na Europa. Onde está acontecendo? Não. Quero dizer, existe uma camada muito significativa, por assim dizer, ou uma estratificação dentro da classe política americana. Chame-os de fanáticos. Eles não entendem de guerra. A maioria deles não entende. A maioria dos americanos não entende de guerra. E eles pensam dentro desse paradigma dos anos 1950, sabe? A Guerra Fria 1.0. Então, quando digo fanáticos, quero dizer que não são líderes de bom senso. Não são cientistas de bom senso. Nem, aliás, pessoas militares.
E agora, especialmente, há muita amargura gigantesca ali porque a arrogância deles foi contida e eles foram expostos pelo que sempre foram. Os Estados Unidos não são bons em termos de operações de armas combinadas. Ela não consegue travar uma guerra real e séria em um vasto teatro de operações. Então, a única coisa que os Estados Unidos têm são as armas nucleares, que em algum momento nas décadas de 1950, 1960 e 1970 lhe deram uma vantagem sobre a União Soviética. Até que os soviéticos colocaram em operação, você sabe, basicamente o ES-18, acredito, aquela arma aterrorizante chamada Voevoda, também conhecida como Satã ou Satã-1. Você sabe, o míssil balístico incrivelmente poderoso que era quase impossível de interceptar. Foi por isso que surgiu a Guerra nas Estrelas, do Reagan, que era pura fantasia e desenhos animados, basicamente nada de concreto. Fantasy and cartoons, basically, nothing more to it. And then, of course, Russians started to put to sea. E então, é claro, os russos começaram a lançar ao mar submarinos estratégicos de mísseis muito avançados do projeto 9C-41 e as famosas classes Delta III e Delta IV, especialmente os 6 NEI-7 BDM. Então, de repente, havia paridade completa. Mas eles ignoraram completamente o desenvolvimento de mísseis de cruzeiro na Rússia. E agora, de repente, mesmo quando achavam que a União Soviética havia desmoronado, que a Rússia iria se desintegrar, que teriam acesso, instalariam aqueles regimes de traidores e obteriam tudo o que precisavam. Bem, eles achavam que os russos simplesmente desapareceriam, como no Plano Ost da Alemanha nazista. Praticamente a mesma coisa. E então, de repente, quando perceberam que estavam longe disso, surgiu muita amargura. Eles sempre acreditaram, por algum motivo, que poderiam de alguma forma impedir ou atenuar um ataque de retaliação da União Soviética contra o próprio território dos Estados Unidos. Eles não são pessoas muito inteligentes, essas pessoas, e você conhece algumas delas. Elas vivem nessa ilusão desde cerca de 1975 ou 1980. Já tinha acabado. Foi apenas o colapso da União Soviética, nos anos 1990, aquele período horrendo da história russa, que realmente desacelerou o desenvolvimento da Rússia, tanto de sistemas antimísseis quanto dos próprios mísseis. E agora, quando tudo isso chegou com força total, muitas dessas pessoas ainda não acreditam que seja possível. Bem, adivinha só, não apenas é possível. Os Estados Unidos têm algo parecido com o ES-28 Sarmat? Não. Tem algo estrategicamente comparável ao Vanguard? Não. Tem algo semelhante ao Bulava, um míssil balístico lançado do mar capaz de carregar múltiplos blocos hipersônicos manobráveis? Não. Então você começa a olhar para essas armas estratégicas. E depois ao Zircon, que é uma história completamente diferente. Qual é o equivalente deles? O 3E-22, um míssil hipersônico, principalmente antinavio, mas bem capaz de atacar alvos em terra. É estratégico? Bem, se você olhar de perto, como o próprio Vladimir Putin disse, e eu cito, onde você coloca o Poseidon ou o Burevestnik? Em que categoria? São armas estratégicas? Sim. Podem ser, digamos, armas de nível operacional? Sim. Você pode carregar, por exemplo, no Poseidon, aquelas 20 toneladas de explosivos convencionais e ele simplesmente se posicionaria sob um porta-aviões. Deus me livre que isso aconteça, certo? Ele simplesmente explodiria, e seria isso, desapareceria em segundos. E isso nem seria nuclear. Então, onde você os coloca? Como você classifica essas armas? Como você classifica o Burevestnik, dizem do fim do mundo? Ok, chame como quiser, mas é um paradigma completamente novo na guerra. Esse é o ponto. Você lança aqueles, e o Burevestnik entra agora em IOC. E então, como eu já disse, você tem o Burevestnik totalmente supersônico, se chegar a esse ponto, e depois hipersônico. O que isso significa? No que se chama de período de ameaça, você não precisa mais fazer aquelas coisas, sabe? Como demonstrar ou desescalar. Você simplesmente lança alguns desses Burevestniks e os deixa voar ao redor do mundo. Eles ficarão lá em cima, esperando, Deus me livre, o comando para agir. Se as coisas se acalmarem, ótimo. Eles voltam, caem na água ou são recuperáveis, e pronto.
Agora, que tipo de arma é essa? Estratégica? Absolutamente. É uma classe completamente nova. E, obviamente, o Poseidon é uma arma aterrorizante, sem dúvida. Andrei, com a militarização da Europa e a continuação da guerra na Ucrânia, você acha que estamos caminhando para o fim definitivo do controle de armas? E não falo apenas dos tratados. Refiro-me ao próprio conceito, que é tão importante. Sim, nós já estamos lá. E aqui está o que você precisa entender. A Europa não pode realmente se militarizar. Ela não tem os recursos, não tem as indústrias. Bem, o Sr. Putin pode se militarizar durante o que quer que ele faça à noite, sabe, na cama. Mas o ponto é que a Europa não pode. A Europa foi completamente desmilitarizada, e o mesmo vale para os Estados Unidos, a menos que os Estados Unidos comecem a entregar o que restou de seu equipamento de primeira linha. Tanques, Bradleys e por aí vai. Os Patriots não funcionam, nós sabemos disso. É patético. E quando você olha para isso, eles conseguem sequer repor o que têm? Não conseguem. Esse é o problema. A Europa sozinha pode participar de uma corrida armamentista? Não. Eles não conseguem nem produzir um tanque normal. Quer dizer, eles conseguem produzir maquetes, isso com certeza. Você viu o que eles conseguiram nos últimos, sei lá, 20 anos? Não. Quero dizer, é realmente patético. Exércitos de Chihuahua, sabe, que nunca lutaram em nada. Operacionalmente, estamos falando de um nível completamente diferente. Um descompasso entre o corpo de oficiais da Rússia, especialmente o Estado-Maior e os comandos operacionais, e o que quer que a OTAN tenha. Eles não sabem lutar mais de uma guerra. Simplesmente não sabem. E quando você ouve os generais deles às vezes, começa a se perguntar, eles são realmente tão estúpidos assim? E são. Essa é a descoberta assustadora. Essas pessoas são amadoras. Foram formadas para as guerras dos anos 1990, sabe, contra exércitos do terceiro mundo como o do Iraque. E mesmo lá, na verdade, não se saíram tão bem. Então, como resultado, onde estamos agora? Os russos estão despreocupados. Vladimir Putin, quando você lê as coisas, ele é muito calmo. Todos são calmos. Eles simplesmente dizem que o que precisa ser feito, será feito. Mas do ponto de vista industrial e de recursos, eles não conseguem produzir em grande escala, especialmente o tipo de escala que importa no mundo moderno. E não estou falando de drones, embora a Rússia produza mais do que todos os outros juntos em termos de drones de combate. Não é isso. Se você observar o estado recente, por exemplo, das Forças Armadas do Reino Unido, eles abriram mão de tudo. Todos os canhões autopropulsados, todos os tipos de veículos blindados de transporte de tropas, peças de artilharia rebocadas, tudo isso foi enviado para a Ucrânia. E tudo isso, é claro, foi aniquilado. O que resta em termos de exército britânico? Quero dizer, um bando de caras com fuzis. Basicamente é isso. Então, sabe, o único lugar na Europa que realmente importa um pouco é a França. Porque ela tem uma dissuasão nuclear independente. E isso é tudo que eles têm em termos de exército, força aérea ou forças terrestres. É o mesmo Chihuahua que a Bundeswehr, só um pouquinho mais, um pouquinho melhor. E quando você olha para toda a estrutura europeia, por assim dizer, eles são capazes de produzir operações de bandeira falsa, matar civis, tentar fingir que podem bloquear o Oblast de Kaliningrado. Então todos estão fazendo isso para agradar aquele grupo de, você sabe quem, na Europa, os que queriam isso. Eles vêm votando nisso há 30 anos. E agora, quando tudo está se transformando basicamente em um declínio econômico total, olhe para a Europa, olhe para a Alemanha, está literalmente correndo em direção aos portões do inferno. Está literalmente correndo em direção às filas de sopa, certo? A mesma coisa vai acontecer com a França. Same gonna happen with France. United Kingdom, look what is happening in United Kingdom. Olhe para o Reino Unido. Olhe o que está acontecendo lá. Essas já não são mais nações no estilo clássico. São cloacas multiculturais, onde as populações nativas, os povos europeus tradicionais, não estão sendo exterminados, mas completamente subjugados. Estão sendo doutrinados. E a única coisa com que se importam
o que é compreensível, é simplesmente sobreviver economicamente. Estamos apenas no começo disso. Está se acelerando e vai piorar muito, até que a Europa basicamente desapareça em um status de segundo mundo. Alta criminalidade, falta de leis, padrões de vida muito baixos, todo tipo de coisa. E isso já está acontecendo. Quando você olha para cidades europeias, meu Deus, é simplesmente horrível. European cities, good Lord, it's horrible. Then when they're talking about the arm production, Quando eles falam sobre produção de armas e munição, basicamente estão falando sobre o complexo militar e industrial dos Estados Unidos. A principal força, sabe, são os Estados Unidos. Os europeus? Nem tanto. Não, eles não estão. No, they are not. Yeah, they are not real factor. Eles não são um fator real, realisticamente falando. Mas por outro lado, não se esqueça, todo esse grupo de chamados estadistas europeus, eles não são estadistas. Nem sequer são bons políticos. São um bando de crianças de jardim de infância, basicamente. Sabe, toda a visão de mundo deles é moldada por algo como, sim, temos os Estados Unidos do outro lado do oceano, aqueles caras vão vir nos defender contra os malvados russos que querem roubar nosso, sei lá, lixo. E, de repente, quando percebem que os Estados Unidos são um tigre de papel, alguns deles começam a entrar em pânico. Eles estão em pânico. Some of them begin, they panic. They're panicking. So, did you see the number of the tanks and APCs? Então, você viu o número de tanques e veículos blindados deles que foram aniquilados ao longo dos 39 meses da Operação Militar Especial? Eu posso te dizer, 26 mil. E desses 26 mil, apenas cerca de 3 mil eram tanques ucranianos. E mais ou menos o mesmo número de seus... Bem, de onde vieram os outros 20 mil? Eu posso te dizer. Primeiro, eles basicamente esvaziaram tudo o que havia nos antigos países do Pacto de Varsóvia. E depois começaram a enviar o que tinham, quantos? Incontáveis. Todo tipo de equipamento ocidental foi simplesmente obliterado. E todos os dias, aqueles idiotas e generais de escritório, totalmente incompetentes, ficavam esperando, pensando, sim, o regime de Putin está prestes a desmoronar. They were waiting that, Putin's regime is about to collapse. And you have this all kinds of the amateurs. E você tem todos esses tipos de amadores. Eles os chamam por algum motivo de pessoas da inteligência. Continuavam entregando o que chamavam de informações de Kiev. Então, se você está nesse nível e acredita nisso, o que isso significa? Você não é um profissional. E posso te dizer, os exércitos da OTAN não são exércitos profissionais. São uma piada. Especialmente as forças terrestres. E agora estão em pânico, absolutamente desesperados ao ver o que está acontecendo. Por algum motivo, o regime de Putin não está caindo. Eu não sei, a economia russa deveria, você sabe, ir por água abaixo. E não está indo por água abaixo. Os russos estão aumentando todos os tipos de produção e a economia está indo muito bem. E eles, certo, você sabe. Então agora temos esse palhaço, com o perdão da palavra, da Casa Branca, que diz que sim, os Estados Unidos podem destruir o mundo 150 vezes. As tarifas, você sabe. Bem, a China mandou ele catar coquinho, e a China tem sua própria influência sobre o Trump. Aí você tem a Índia. Então o que você espera? Esses idiotas estão estudando a experiência israelense em guerra. Sério, eles nem conhecem a história da Segunda Guerra Mundial. É tudo um amontoado de contos de fadas sobre como o general Patton estava pronto para derrotar todo mundo. E como resultado, chegamos à falência de todo o sistema. O sistema econômico não funciona. Isso nunca funcionou desde 2008. E agora temos outra bolha com a chamada IA. A IA não existe. Não há tal coisa como inteligência artificial. Eles obviamente não entendem o que são redes neurais. Então é outra bolha que basicamente está estourando agora. Tudo é uma bolha. É tudo falso. É tudo sobre aqueles zeros nos computadores. Na realidade, porém, tirando algumas coisas importantes. Por exemplo, a Europa ainda pode produzir excelentes aviões comerciais, sem dúvida alguma. Quer dizer, a Airbus, de novo, é um consórcio, não é francesa. A Airbus é um consórcio dos Estados europeus. Mas fora isso, que pedaço superfaturado de, como é o nome, carros alemães. Pois é, como disse a ministra da Economia da Alemanha há 2 semanas, não, uns 10 dias atrás, ela aparece e diz, de nome Reich,
Nada menos. She comes out and says, her name Reich, no less. She says, Germany ceased to be competitive. Ela diz que a Alemanha deixou de ser competitiva. Claro, na verdade ela deixou de ser competitiva há muito tempo. E se você olhar para isso, até mesmo a Siemens, como foi corretamente mencionado, a Siemens sabe, não apenas material rodante, isso já não importa mais, ou turbinas, as famosas máquinas de ressonância magnética, tomógrafos e tudo mais da Siemens, a maioria dessas peças já não é fabricada na Alemanha. Elas vêm da China, da Ásia. Então é tipo sério, pessoal. Vocês realmente fingem que ainda tem relevância? Eles não têm. Andrei, 2 dias atrás, um dos pontos principais do que Putin disse foi que a unidade nacional é a base da soberania russa. Ele destacou que provocadores estrangeiros estão tentando enfraquecer a Rússia, manipulando tensões étnicas. Do que se trata isso? Quais são as principais evidências? Quem está tentando fazer isso? Ele está falando dos europeus? Ou os Estados Unidos também têm algum tipo de papel nisso? Ambos, quero dizer, é uma prática padrão. Se eu fosse algum idiota com um diploma em literatura do M6, o que eu faria? Eles diriam, sim, você precisa desestabilizar a Rússia. Certo. Essas pessoas são organismos unicelulares. Provavelmente sabem como matar alguém, uma criança, uma mulher, ou você sabe assassinar alguém, coisas desse tipo. Mas aí você tem aqueles palhaços do Chatham House. O que eles fazem? A Rússia tem 180 nacionalidades, etnias. Então, o que vamos fazer? Vamos basicamente criar divisões, sabe? Como tentaram nos anos 1990. Essas pessoas não são muito inteligentes, macacos. Apenas repetem padrões. Eles repetem as coisas, sabe? Acham que isso funciona. Mas na realidade não entendem o que está realmente acontecendo. Então o que fazem? Sim, vamos aumentar as tensões. Como fazem isso? Vamos envolver as ONGs, organizações não governamentais. França, todo tipo de fundações Carnegie, fundações para todo tipo de democracia. Então o que fazemos? Vamos injetar dinheiro nisso. Vamos provocar tensões entre, digamos, russos e chechenos, ou entre tártaros e chechenos, ou entre daguestanes e russos, o que for. E como se faz isso? Você enfatiza o crime étnico, que definitivamente existe, sem dúvida. Você sempre precisa pressionar os pontos dolorosos, mas não é nem de longe na mesma escala, sabe? E como resultado, eles tentam, o que você está dizendo é absolutamente correto. A Rússia é um estado multinacional. Mas o que esses idiotas não entendem, porque está além da experiência deles, é que, por exemplo, se você pegar um cara da CIA ou do MI6, ele precisa ler a Constituição russa. Há uma cláusula muito importante lá. É por isso que, por exemplo, russos e tártaros, ou bashkires, são essencialmente povos irmãos, mesmo tendo religiões totalmente diferentes. Bashkires e tártaros são, sabe, muçulmanos. Os russos são obviamente em sua maioria ateus ou cristãos ortodoxos, mas vivem juntos há 500 anos, lado a lado, ombro a ombro. E claro, sempre há algumas ovelhas negras, mas o problema é que elas não entendem que a Constituição russa na verdade destaca a etnia russa como o povo fundador do Estado. Elas não percebem isso, por exemplo, como fazem os tártaros, os ou muitas outras nacionalidades. Como o Sr. Apti Alaudinov, tenente-general, herói da Rússia, Karen Pichlindas, na de dados, o vice momento de banho de Porto Leite for da Moesiar. Ele falou sobre isso há 2 anos e disse, russos, por favor, vocês sabem, apenas procriem. Você pode ler o discurso dele, está realmente nas notícias. E ele disse, sem vocês não haverá Rússia. Esse é o cara da Chechênia que diz, russos, vocês precisam procriar. E é isso que está acontecendo. Mas esses caras não entendem que na Rússia é universalmente aceito, exceto por alguns grupos marginais, obviamente, como sempre, que sem os russos não haveria Rússia. E esse é o paradigma com o qual nenhum político americano ou europeu pode conviver.
porque eles precisam bajular todas as entidades multiculturais. Os Estados Unidos, obviamente, estão basicamente subvertidos por Israel. Então eles simplesmente seguem o fluxo. Os Estados Unidos não têm um Congresso. Tem o Knesset 2.0. É isso que é. E para algumas pessoas dizerem, meu Deus, esse é o povo fundador do Estado, e temos que meio que nos unir, apoiá-los e viver em paz e prosperidade, esse é um conceito absolutamente estranho para todas essas pessoas. Especialmente aqueles que são basicamente produtos de fábricas de diplomas ou o que for, que vão trabalhar na CIA, no MI6 e por aí vai, tentando incitar tensões étnicas. Às vezes eles têm sorte e conseguem provocar algo localmente, o que é absolutamente normal. Mas a massa geral das pessoas, porque muitos não entendem, existe o Ruski, que significa russo, como eu. Eu não sou russo, não sou cidadão russo, mas eu sou Ruski. Eu sou russo. But I'm Ruski, I'm Russian. Então, esse russo, que é a parte étnica, é como no Irã. O Irã também tem azerbaijanos, muitos azerbaijanos. Então há persas e azerbaijanos. Mas todo mundo os coloca juntos como iranianos. Ainda assim, há uma linha de separação muito clara. As pessoas sabem, você é azeri, ou você é persa. É o mesmo na Rússia, você é russo, você é tártaro. Mas no geral, quando você olha para a entidade em si, o Estado, é a Rússia. A Rússia sabe. Então é multiétnica, multicultural, mas com mais de 80% representado por pessoas como eu. Sabe, todos os tipos de variações de Ruski, que significa russo, etnicamente, culturalmente e assim por diante. E assim como resultado, haverá tentativas de conter todos os tipos de tensões étnicas. Como eu já disse, eles podem ter sorte em alguma localidade, algum vilarejo ou algum distrito. Mas fora isso, Vladimir Putin está absolutamente certo sobre o Dia da Unidade. E novamente, ouça o que a Laudinov diz. Ele é extremamente popular na Rússia. E ele é checheno, sabe? Então aí está. Ele representa as Forças Armadas russas com distinção e ocupa um cargo importante na diretoria política do exército russo, sim. Os russos estão cientes do que eles tentarão fazer. Andrei, eu realmente acredito que um dos principais problemas que vemos nos Estados Unidos, em relação à Rússia, China, Irã e muitos outros países, é que eles acham que podem dividi-los. Eles acreditam que podem fragmentar os países em províncias, federações, o que for. E é isso que eles não entendem. Quando atacaram o Irã, tinham a mesma ideia, que se atacassem o Irã, o povo se voltaria contra o governo, toda a estrutura desabaria e tudo se desintegraria. Eles realmente acreditam nisso. É extremamente perigoso, porque eles não recuar. É perigoso, sim. A educação em humanidades no Ocidente é em grande parte uma farsa. Todos esses doutorados de Georgetown, de Stanford, Michael McFaul, por exemplo. Veja a Sarah Payne, que ensina estratégia. A mulher nunca comandou um pelotão na vida e ensina estratégia no US Naval War College. Coisas assim. São fraudes. Não sabem absolutamente nada. Escrevem suas teses de doutorado sobre alguma minúcia de algum tema, a maior parte inventada. Se você olhar de perto para a história militar americana e ocidental, é como os franceses, sabe? Eles inventaram isso porque se envergonharam pelo resto da existência da França ao basicamente se submeterem a Hitler. E agora inventaram isso. Sim, você sabe, o escudo da França, a espada da França, esses conceitos. Pessoal, vocês foram realmente derrotados como chihuahuas em 40 dias pela Wehrmacht. E só a divisão gaulista, os muito limitados franceses livres que foram para a Grã-Bretanha, é que estavam lutando de volta. O resto viveu muito bem sob os alemães. Então é isso. Quando você tem essa história confabulada, acaba com idiotas como estudiosos tipo Brzezinski, certo? O cara era um russófobo abstrato, um russófobo fanático. E como resultado, tudo que ele escreveu se baseava nisso. E eles inventaram essa coisa inútil que nem é ciência. Ciência política.
invented this useless, which is not science, political science thing. There's no such science as political. Não existe algo como ciência política. Basicamente, você tem os velhos conhecidos, rapazes e moças de todas aquelas famílias indo para a Ivy League para fazer conexões para suas futuras carreiras políticas. Na maioria das vezes, eles são idiotas. Há algumas exceções, mas os professores que os ensinam também são idiotas. Então, o que você espera? Seu modelo pode ser perfeito, mas se você colocar lixo dentro, vai sair lixo. Basicamente, lixo. E é exatamente isso que está acontecendo. É exatamente o que aconteceu, especialmente nos últimos 30 anos. Esses caras, por algum motivo, acreditam nesse mito de que, o Afeganistão quebrou as costas da União Soviética. Não, isso não teve nada a ver com o colapso da União Soviética. Quer estudar as verdadeiras razões? Do you want to study the real reasons? Maybe some of them, like, from Chatham House or MIT. Talvez alguns deles, tipo você sabe, do Chatham House ou do MI6, digam, sim, tensões étnicas. Sim, elas tiveram um papel enorme, mas foi o modelo, foi o todo, a corrupção da nomenclatura do partido, que na verdade era o cerne da questão. A União Soviética possivelmente poderia ter durado mais que os Estados Unidos se não fosse por Gorbachev, que foi essencialmente nada mais do que um traidor. Mas não é assim que as coisas aconteceram, como eles apresentam. Tudo era muito mais complexo, muito mais sutil. Essas pessoas não sabem disso. E em sua maioria, a esmagadora parte da chamada elite intelectual do Ocidente não entende de geopolítica aplicada, porque não tem a menor noção daquilo que é fundamental para todos os processos do mundo, que é, claro, o equilíbrio geopolítico de poder, baseado na capacidade militar e industrial das nações. Eles não conseguem definir isso porque acreditam na economia de Wall Street, que é basicamente um esquema de pirâmide. É isso que é. E como resultado, surge essa reprodução de cretinos que acabam em todo tipo de administração e cargo político. Então, de repente, eles começam a perceber que o mundo ao redor deles não funciona realmente da forma como lhes foi dito. É dissonância cognitiva. E quando essa dissonância se torna severa, pode ocorrer um colapso mental. E muitos têm. Por exemplo, há esse advogado Blinken e outro idiota com diploma em ciência política, Sullivan. Eles, na verdade, não entendem consequências do que estavam fazendo. Eles achavam que bem iriam sobreviver. Alguém lhes disse, não, os mísseis russos não voam. Não, tudo que você vê está errado. E então, quero dizer, acontece isso. E toda vez eles contam quantas semanas restam para o regime de Putin, para a Rússia entrar em colapso, implodir. E você sabe, eles levam todo o corpo de jornalistas da Grã-Bretanha ou da grande mídia dos Estados Unidos. Eram criminosos, principalmente. Todo tipo de desviados, todo tipo de... E eles odeiam os deuses russos. Odiavam os deuses russos porque há um enorme elemento LGBTQ, seja lá o que for, você sabe, no meio disso. O que é a Rússia? A Constituição da Rússia diz que existem apenas 2 gêneros. Homem e mulher. E há uma família, que é um homem e uma mulher, sabe? E por isso eles odeiam os russos. Então inventam todo tipo de fantasia só para se justificar, o que dói agora porque tudo que sabiam é lixo. Já venho dizendo isso há 2 décadas. Tudo que você sabe sobre o mundo é lixo. Você não sabe nada sobre ele. Mas essa é basicamente a educação americana. A maior parte dela. Não estou falando de STEM. Ainda existem escolas de STEM muito boas nos Estados Unidos. Mas aquelas fábricas de diplomas que preparam a chamada elite política, eu não deixaria que administrassem nem lojas de conveniência. A propaganda está matando o Ocidente, Andrei. Acabou. 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 Agora é apenas uma questão de como isso será organizado. E a Rússia precisa ter em mente constantemente que há um monte de fanáticos e idiotas em Washington, D.C., alguns deles cristãos pró-Israel, sionistas, dispensacionalistas. Eles adorariam ver o mundo em chamas, sabe? Porque querem viver a vida eterna ao lado de Jesus, ou talvez, quem sabe? Então esses são idiotas, são cretinos, basicamente. E literalmente não tem nenhuma inibição em desencadear, você sabe, a Terceira Guerra Mundial.
Além do fato de que nenhum americano sabe o que é uma guerra de verdade, incluindo o exército americano, que não luta uma guerra real desde a Segunda Guerra Mundial. Bem, desde a Coreia, essencialmente. Então, como resultado, o que temos? É preciso avançar com muita cautela, porque uma ameaça encurralada é sempre perigosa, pode pular em você e morder. Mas nesse caso específico, as apostas são altas demais. A Rússia precisa considerar o fato de que pode haver, quem sabe, talvez um golpe militar de alguma forma, ou algum tipo de golpe nos Estados Unidos. Alguns fanáticos poderiam chegar ao poder, sabe? E novamente, não se deve esquecer que os Estados Unidos não têm uma política externa verdadeiramente independente e soberana. Ela é essencialmente controlada por Israel, forças israelenses, o AIPAC e todos aqueles sionistas cristãos cuja lealdade não está com os Estados Unidos nem com o povo americano. A lealdade deles é com Israel. Andrei, hoje Donald Trump está recebendo, você sabe, os líderes de 5 nações da Ásia Central: Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Cazaquistão. Sim. Andrei, é tudo uma questão dos recursos dessa região. O que eles estão procurando? Porque quando se trata da Nigéria, você sabe, de alguma forma, Donald Trump está preocupado com os cristãos de lá. Sim. Ele está tão preocupado com os cristãos que quero dizer, isso sempre foi assim. Eles sempre tentaram basicamente controlar todos aqueles líderes totalmente corruptos das antigas repúblicas, que claro são corruptas. As repúblicas são verdadeiros casos perdidos economicamente, exceto por seus recursos. E sim, eles vão tentar fazer o que os russos chamam de políticas multivetoriais, como o Erdogan. Sabe, eles acham que podem tirar algum proveito disso, mas não. O Trump também vai tentar, sabe, enfiar ali algum tipo de base militar, seja o que for. Então, mais uma vez, não se esqueça, esses não são os líderes mais brilhantes, para dizer o mínimo. Eles se mantêm no poder lá por causa dos clãs corruptos que controlam tudo. São essencialmente sociedades medievais disfarçadas de países modernos. Na realidade, no Tajiquistão, a corrupção está em toda parte. Está podre até o núcleo. O mesmo vale para o Uzbequistão e os demais. Eles estão indo aos Estados Unidos para testar o terreno, por assim dizer, para ver o que podem tirar disso. E vão tentar fazer o habitual jogo de equilíbrio, sentando-se em duas caras amplo. Os russos sabem disso, mas é muito fácil tornar a vida deles miserável se começarem a vacilar. E eles precisam aprender com o Azerbaijão. Se eles não entenderem a mensagem, tenha em mente que muitas pessoas não compreendem que existe sabedoria, existe intelecto e existe astúcia. A maioria das pessoas é principalmente astuta, há muito pouco intelecto ali. Sabe, eles são, meu Deus, muitos deles vêm basicamente da antiga nomenclatura do partido, então só aprenderam a se manter no poder. Em termos de desenvolvimento real desses países, se você olhar de perto, santo Deus, simplesmente não é bom. Certo, não é bom. Eles continuarão a existir como esse tipo de sociedade. Mas não há como disso lá. Aliás, acho que as preocupações estão crescendo na Ásia Central. E tenho certeza de que há muita conversa entre Rússia, China e Irã sobre o que está acontecendo, como as coisas estão se desenvolvendo. Ah, sim, há muita coisa, sim. E então há também o Afeganistão, que precisa ser considerado. Os russos estavam trabalhando diligentemente para tentar aliviar o problema da instabilidade lá, especialmente porque o Paquistão é um cliente dos Estados Unidos e faz o que lhe mandam, enquanto tentavam desencadear uma guerra contra o Talibã, essencialmente. Mas sim, é tudo muito complexo. Eventualmente, posso estar errado, mas não se engane. Quando essa geração, esse grupo de chamados homens duros e astutos no poder, desaparecer, você basicamente verá a completa islamização e radicalização de muitas dessas sociedades.
A menos que estejamos falando do Turcomenistão, que é, meu Deus, é 1984 lá, por amor de Deus, com um toque da Ásia Central. É uma sociedade bizarra. A Coreia do Norte parece mais livre do que o Turcomenistão. Ok, vou colocar desta forma. É simplesmente inacreditável. É surreal, sinceramente. Minsabathe, Ruderos, pace to Turcomenistão. Oh, good Lord. Look up Turkmenistan. It's just... É só que, na maioria, são, sabe, esses salafistas e esses radicais. Eles são. Yeah. Yeah, listen, Fergana Valley, which was one... Sim, ouça, o Vale de Fergana. Muita gente não entende isso. Brzezinski, como a maioria dos políticos americanos, adorava, bem, basicamente se alimentar de roubar o mérito dos outros. Sabe, nós derrotamos isso e eles ficam com crédito. E Brzezinski também gostava de destacar que aquilo foi a armadilha, sabe, para a União Soviética no Afeganistão. O que muita gente não entende é que o problema já existia, mesmo antes de Brzezinski ser alguém, especialmente antes do governo Carter, que a islamização e a radicalização do Vale de Fergana vinham acontecendo desde o fim dos anos 60. Havia um fluxo constante, não apenas de entorpecentes e coisas do tipo, mas também de ideologias radicais, como você disse corretamente, salafistas e tudo mais. E o Afeganistão era a fonte disso. And Afghanistan was the source of it, you know. So, and it didn't matter who you would put in charge. That is why. E não importava quem você colocasse no comando. É por isso que, e em muitos aspectos, embora não em todos, foi a reação deles ao que estava acontecendo naquela época nas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Ah, eu poderia te contar histórias. Então deixe-me colocar dessa forma. Eles disseram, sim, nós criamos a armadilha. Não, não exatamente. A União Soviética sabia o que estava acontecendo. Até o Politburo sabia o que estava acontecendo. O Politburo sabia quem era Brzezinski. Todo mundo sabia. A questão é que aquela era a parte vulnerável da União Soviética. E como os eventos posteriores mostraram, começando pelo Cazaquistão, em 1986, e adiante, os movimentos nacionalistas impulsionados pelo islamismo já vinham se formando ali. Grande parte disso estava sendo financiada e apoiada a partir do Afeganistão e do mundo árabe. Sim, há muitas coisas sobre as quais muita gente não gosta de falar nos círculos acadêmicos americanos. Mas houve, de fato, um coronel do exército dos Estados Unidos, Lester Grau, que afirmou corretamente que a União Soviética nunca perdeu a guerra no Afeganistão. Ela simplesmente se retirou quando decidiu que não havia sentido em manter aquele tipo de presença militar. E como o falecido Ahmad Shah Massoud disse, se soubéssemos o que estava por vir, ou seja, o Talibã e tudo aquilo, não teríamos resistido. Ele foi assassinado por serviços de inteligência árabes, a mando de, bem, nós sabemos de quem. Ele era uma esperança para o Afeganistão, verdadeiramente uma esperança. E foi exatamente por isso que foi assassinado. É uma pena que o GRU e o FSB não tenham tido a chance naquela época de garantir a segurança adequada para ele. Isso mudou o destino do Afeganistão. Sim, exatamente. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. Foi um prazer a qualquer hora. Tchau. Bye bye. Thank you. Bye bye. Obrigado.